Olá, bem-vindo ao canal Meu Filho no Mundo. Eu sou Magmi Londero, pedagoga, diretora e mãe. Nos vídeos que compartilho com vocês, trago sempre algum assunto relevante que com certeza faz parte do seu dia a dia. As minhas experiências como educadora e mãe há mais de 27 anos podem servir de alguma forma como dicas valiosas e te ajudar naqueles assuntos mais importantes. Por isso, eu te convido a assistir o vídeo até o final. Hoje, o tema é muito sério. Não que os outros vídeos não fossem importantes, mas o assunto de hoje é determinante para o desenvolvimento do seu filho. Vou começar com uma pergunta logo de início, já de cara. Você aí, é refém do seu filho? Essa foi forte, né? Eu sei. Mas a palavra refém define bem o que trago para nossa reflexão hoje. Refém é aquele que fica sobre o poder de outra pessoa, mesmo sem se dar conta, mesmo sem perceber. Pessoal, precisamos falar sobre isso. É indiscutível o amor que nós temos pelos nossos filhos. Com certeza nós fazemos tudo o que podemos para dar a eles o melhor. A melhor comida, a melhor roupa, a melhor escola. Mas você poderia dizer que esta relação entre você e seu filho, ela está equilibrada? Já há alguns anos eu tenho percebido que as crianças estão cada vez mais autoritárias com seus pais. Muitas crianças, elas não pedem, elas exigem, elas não esperam. Seu desejo precisa ser atendido imediatamente. Nos meus vídeos eu já falei inúmeras vezes que você pai, você mãe é o modelo. Então, mas cabe a você também estipular a borda, pessoal, os limites. A hora de dormir, o tempo na televisão, a organização dos brinquedos, o que vai ser comprado no mercado. É o adulto que deve definir isso, essa borda, esse limite. Afinal, somos nós adultos que sabemos o tempo de sono que a criança precisa. É o adulto que deve definir o tempo na televisão. É o adulto que sabe quanto dinheiro está dentro do orçamento e que ele pode gastar no supermercado. Se dá para comprar aquela bolachinha ou aquele refrigerante que a criança está pedindo. É o adulto que vai dizer isso. Esses exemplos parecem assim tão bobos, né? Tão corriqueiros, mas no dia a dia das famílias isso acontece. E são nesses momentos que as crianças ganham um poder que não estão preparadas para ter. Deu para entender? Estudos ao redor do mundo nos mostram que este comportamento cheio de exigências está crescendo porque os pais têm cada vez menos tempo para ficar em casa com os filhos. E eles se sentem na obrigação de compensar de alguma forma essa ausência. E esses pais, com esse comportamento, eles tendem a ser mais permissivos e super protetores. E acabam não colocando os limites aos filhos. E nem estabelece as regras de maneira clara para que a criança entenda. Concordam comigo? Isso é uma realidade para todos os que trabalham e têm filhos, que trabalham fora e têm filhos. É assim para você, para mim, para o seu vizinho, para todas as famílias lá da escola que seu filho frequenta e que os pais trabalham fora.
para todo mundo é igual. Mas essa demanda toda não te exime da obrigação de dar limites. Esse é o nosso papel. Vocês lembram como era na nossa época? Eu, Magni, venho de uma família grande e o meu pai e a minha mãe, eles só nos olhavam uma vez só e nós já sabíamos se podíamos ou não fazer determinada coisa. Bastava um olhar. Mas o que então mudou? Por que está tão diferente? Se nossos filhos são as criaturas que nós mais amamos e com certeza nós queremos o melhor para eles. Mas por que é tão difícil dizer não para eles? Essa pequena palavra de 3 letras, ela é muito importante e tem uma influência enorme na formação e na educação das crianças e também nos adultos que eles virão a ser. E nós sabemos que a vida do ser humano tem uma série de privações e é fundamental saber lidar com elas para nós vivermos melhor. E é função dos pais ensinar que as frustrações não devem ser resolvidas com choro. Não se resolve nada com choro. Ao negarmos um doce ou proibirmos que a criança corra em um lugar inapropriado, ela deve entender e mesmo contrariada, saber lidar com a situação. Não tem outro jeito. Se pode, pode. Se não pode, não pode, ponto final. Mas isso, pessoal, é claro, não acontece rápido e demanda bastante dedicação dos pais. Por isso, não banalize os nãos. Não use toda hora não. Use na hora certa. Não deixe essa palavrinha tão importante perder o valor. Ela deve ser usada nos momentos adequados e precisos. Não suba aí, não mexa nisso. Não faça isso, porque para se tudo o que a criança for fazer, né, ou o que ela quer fazer, ela ouve um não, essa palavra ela vai perdendo a força e quando realmente for necessário usá-la, a criança não dará a mínima importância, né, não dará a importância devida para ela. Mas então, como saber a hora certa de dizer não? O mais importante, pessoal, é ter clareza de quais são os valores que realmente importam para você na educação do seu filho. Como é o adulto, né, que você deseja que ele se torne? Que adulto que você quer que ele se torne? Partindo desse ponto, será mais fácil distinguir o que precisa ser interditado e o que pode ser liberado à criança. Nós não podemos esquecer que a criança está numa fase de descobertas, né? Ela tem vontade de mexer, de explorar, perguntar, né? E descobrir as coisas. E é fundamental que os pais deem essa liberdade para toda essa curiosidade, né? Aflorar, né? E também que permitam que as crianças vivam novas experiências e tornem-se, portanto, adultos mais inteligentes, mais confiantes e independentes. E isso tem tudo a ver com os nãos e os sims também, que ela vai receber na infância. A falta de limites por parte de muitos pais acaba formando crianças e adolescentes que acham que podem fazer tudo, sem ter que pagar pelas consequências, né, dos seus atos. E não é bem assim. De acordo com muitos especialistas, né, se a criança não for repreendida quando ela fizer algo que não é para fazer e ela não é devidamente disciplinada com amor, né, lógico, mas com firmeza, a criança pode crescer com um comportamento inadequado, pessoal, para as interações sociais e com as relações com os amigos da escola. E vai acabar vivenciando as consequências disso no futuro.
Afinal, nem sempre nós ganhamos. E ajudar os nossos filhos a lidar com as frustrações e orientá-los sobre o que é razoável ou não, os torna mais seguros e flexíveis. E mais, desenvolve neles a capacidade de saberem se defender do que não faz bem e impor também os seus próprios limites, saber dizer não. E é exatamente esse o trabalho dos pais, mostrar aos filhos que nem sempre o sim será possível. E com isso, vocês estarão dando raízes profundas para as crianças, para que elas se tornem pessoas capazes de dizer não para coisas mais sérias no futuro. Pedagogos e psicólogos, afirmam que as crianças mimadas, que se acostumaram a receber tudo sem dar nada em troca, acabam transformando-se em adultos muito vulneráveis, que não conseguem ouvir um não e com isso tem baixa tolerância e baixa tolerância a frustrações, pessoal. E nós todos sabemos, que os limites dão segurança às crianças. Elas se sentem perdidas se não existirem regras de conduta em casa e também na escola. Para tudo temos regras. Imagine aqui comigo que os limites são como linhas vermelhas, que funcionam como barreiras que a criança deve saber que não pode cruzar. É mais ou menos isso, tem um limitador aqui. Com os limites, as crianças e os jovens, e também os adultos, vivenciam essas frustrações. E assim eles criam novas estratégias para resolver os problemas, todas as situações. Limites são sinais de cuidado, de orientação. E construir esses limites leva tempo, dá trabalho, é um processo de idas e vindas, conforme a faixa etária do seu filho. Um bom caminho é não ficar fazendo sermão para tudo. E se a criança já for maior, primeiro você escuta o ponto de vista da criança. Depois você lembra das regras, se essas já estão combinadas, é claro, explicar o porquê das regras, mas deixando sempre claro que tem algumas regras previamente combinadas que não tem negociação nenhuma. E nesses momentos nós precisamos ser firmes, pessoal. Combinou, é a regra. Aí eu pergunto, não é bem melhor ensinar com o amor dentro de casa? Essas pequenas frustrações que seu filho terá quando você disser não, somente irão ajudá-lo a ter coragem, ética e responsabilidade sobre os seus atos. Na prática, é muito mais fácil do que você imagina. Faça combinados claros. E aos poucos o aprendizado vai se instalando na criança. E você irá ajudá-lo a seguir, vencendo os obstáculos e construindo uma grande bagagem de autoconfiança. O seu filho se sentirá confortável e acolhido no lugar de filho, que é o lugar dele, certo? Obrigada por acompanhar o vídeo até o final, dê o seu like, compartilhe com quem você acha que precisa fazer essa reflexão e marque aquele amigo que você quer que assista esse vídeo logo logo.